em 1954. No conto A Moralista, Diná Silveira de Queiroz concentra a ação da história numa pequena cidade do interior. E na hierarquia petrificada dos valores sociais e éticos insere um intruso. Ele vem a ser o agente de uma transformação que os olhos da jovem narradora registram com implacável objetividade, principalmente porque tem como alvo sua própria mãe. Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, enfim, em tudo que se relacione com o bem e o mal, eu vejo mamãe em minha ideia. Mamãe, não. O pescoço de mamãe. A risada de mamãe era um muito obrigada a meu pai, que a adulava como se dela dependesse. Porém, ele mascarava essa adulação brincando e a tratando eternamente de menina. Havia muito tempo, uma espírita dissera à mamãe algo que de certo provocou sua primeira e especial risadinha. Procure impressionar o próximo. A senhora tem um poder extraordinário sobre os outros, mas não sabe. Deve aconselhar, porque se impõe logo à primeira vista. Aconselhe, seus conselhos não falharão nunca. Eles vêm da sua própria mediunidade. Se alguém ia fazer um negócio, lá aparecia em casa para tomar conselhos, consultavam mamãe a respeito de política, dos casamentos. Como tudo que dissera era sensato, dava certo, começaram a mandar-lhe também pessoas transviadas. Uma vez, certa senhora rica lhe trouxe o filho que era um beberrão. Lembro-me de que mamãe disse coisas belíssimas a respeito da realidade do demônio, do lado da besta e do lado do anjo. Papai ficou encantado com o prestígio de que, como marido, desfrutava. Brigas entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, vinham dar em nossa casa. Mamãe ouvia as partes, aconselhava, moralizava, e papai, no pequeno negócio, sentia fluir a confiança que se espraiava até seus domínios. Foi nessa ocasião que Laterra ficou sem padre, porque o vigário morrera e o bispo não mandara substituto. Os habitantes iam casar e batizar os filhos em Santo Antônio, mas para suas novenas e seus terços contavam sempre com minha mãe. De repente, todos ficaram mais religiosos. Ela ia para a reza da noite, de véu de renda, tão cheirosa e lisinha de pele, tão pura de rosto, que todos diziam parecia e era mesmo uma verdadeira santa. Mentira. Uma santa não daria aquelas risadinhas. Uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes. E é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Nessa época, até um caipira perguntou na feira de Laterra: diz que aqui tem uma padra. Onde é que ela mora? Contaram à mamãe. Ela não riu. Eu não gosto disso. E ajuntou: nunca fui uma fanática, uma louca. Sou justamente a pessoa equilibrada que quer ajudar ao próximo. Se continuarem com essas histórias, eu nunca mais puxo o terço. Mas nessa noite, eu vi sua garganta tremer deliciada. Já estão me chamando de padra. Ela havia achado sua vocação. Uma vez no aniversário de um compadre, mamãe disse palavras tão belas a respeito da velhice, do tempo que vai fugindo, do bem que se deve fazer antes que caia a noite, que o compadre pediu. Por que a senhora não faz aos domingos uma prosa desse jeito? Estamos sem vigário e essa mocidade precisa de bons conselhos. Todos achavam ótima a ideia. Formou-se uma sociedade, Círculo dos Pais de Laterra, que tinha suas reuniões na sala da prefeitura. Um dia, mamãe disse ao meu pai na hora do almoço: hoje me trouxeram um caso difícil, um rapaz viciado. Você vai empregá-lo. Seja tudo pelo amor de Deus. Ele me veio pedir auxílio e eu tenho que ajudar. O pobre chorou tanto, implorou, contando a sua miséria. É um desgraçado. Quer que você me ajude. Acho que ele deve trabalhar aqui. Não é sacrifício para você, porque ele diz que quer trabalhar para nós. Já que dinheiro eu não aceito mesmo, porque só faço caridade. O novo empregado parecia uma moça bonita. Era corado, tinha os olhos pretos, pestanudos, andava sem fazer barulho. Sabia versos de cor e às vezes os recitava baixinho, limpando o balcão. Quando souberam o empregado de meu pai, foram avisar: isso não é gente para trabalhar em casa de respeito. Ela quis, respondeu meu pai.
Ela sempre sabe o que faz. Muitas vezes, mamãe se trancava com ele na sala e a sua voz de tom igual feria. Era de repreensão. Ela o censurava também, na frente de meu pai e de mim mesma, porém sorrindo de bondade. Tira a mão da cintura, você já parece uma moça e assim, então? Mas sabia dizer a palavra que ele desejaria de certo ouvir. Não há ninguém melhor do que você nesta terra. Por que é que você tem medo dos outros? Erga a cabeça. Vamos. Animado, meu pai garantia. Em minha casa ninguém tem coragem de desfeitar você. Quero ver só isso. Não tinha mesmo. Até os moleques que da calçada apontavam e riam, falavam alto, ficavam sérios e fugiam, mal meu pai surgisse à porta. E o moço passou muito tempo sem falhar nos jantares. Menos tímido, ele ficara menos afeminado. Seus gestos já eram atitudes menos ridículas. Ele deu de seguir mamãe fielmente, nas horas em que não estava no balcão. Ajudava em casa, acompanhava nas compras. Em Inglaterra, soube depois certas moças que, por namoradeiras, tinham raiva da mamãe, já diziam escondidas atrás da janela, vendo-a passar. Você não acha que ela consertou demais? Muitos sentiam quase sofrimento por aquela afeição que pendia para o lado cômico. Um franco mal-estar dominava a cidade. Até que num domingo, quando mamãe falou sobre a felicidade conjugal, sobre os deveres do casamento, algumas cabeças se voltaram quase imperceptivelmente para o rapaz, mas ainda assim eu notei a malícia. E qualquer absurdo sentimento arrasou meu coração em expectativa. Mamãe foi a última a notar a paixão que despertara. Vejam, eu só procurei levantar seu moral. A própria mãe o considerava um perdido. Papai foi ficando triste. Um dia desabafou. Acho melhor que ele vá embora. Vamos agradecer a Deus e mandá-lo para casa. Você é extraordinário. Mas, disse mamãe admirada, você não vê que é preciso mais tempo? Para que se esqueçam dele? Mandar esse rapaz de volta agora? Até um pecado. Um pecado que eu não quero em minha consciência. Houve uma noite em que o moço contou ao jantar a história de um caipira. E mamãe ria como nunca, levantando a cabeça pequenina, mostrando a sua nudez mais perturbadora, seu pescoço, naquele gorjeio trêmulo. Vi o empregado ficar vermelho e de olhos brilhantes para aquele esplendor branco. Papai não riu. Eu me sentia feliz e assustada. 3 dias depois, o moço adoeceu de gripe. Uma visita que mamãe lhe fez, ele disse qualquer coisa que eu jamais saberei. Ouvimos pela primeira vez a voz de mamãe vibrar alto, furiosa, desencantada. Uma semana depois, ele estava restabelecido, voltado ao trabalho. Ela disse a meu pai, você tem razão, é melhor que ele volte para casa. À hora do jantar, mamãe ordenou à criada. Só nós 3 jantamos em casa. No dia seguinte, à hora da reza, o moço chegou assustado, mas foi abrindo caminho, tomou seu costumeiro lugar junto de mamãe. Saia, disse ela baixo, antes de começar a rezar. Ele ouviu e saiu sem nem ao menos suplicar com os olhos. Todas as cabeças o seguiram lentamente. Eu o vi de costas, já perto da porta, no seu andar discreto de mocinha de colégio, desembocar pela noite. Padre nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Desta vez, as vozes que a acompanhavam eram mais firmes do que nos últimos dias. Ele não voltou para a sua cidade, onde era a caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de La Terra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem, pensou que fosse algum assaltante. Descobriu o moço. Fomos chamados. Eu também o vi. Mamãe não. À luz da lanterna, achei-o mais ridículo do que trágico. Frágil e pendente como um Judas de cara de pano roxo. Logo uma multidão enorme cercou a velha mangueira. Depois se dispersou. Eu me convenci de que La Terra toda respirava aliviada. Era a prova. Sua senhora não transigira. Sua moralista não falhara. Uma onda de desafogo espraiou-se pela cidade. Em casa, não falamos no assunto por muito tempo. Porém, mamãe, perfeita e perfumada como sempre, durante meses deixou de dar suas risadinhas. Embora continuasse agora sem grande convicção, eu o sabia, a dar os seus conselhos. Todavia punha mesmo no jantar vestidos escuros, cerrados no pescoço.